Vocês querem saber de um modo muito breve como Freud elaborou a teoria do id, do ego e do superego? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Como o Sigmund Freud elaborou a topologia da mente? Interessante que ele, ao elaborar a topologia da mente, ele não quis figurar a mente, na verdade, num aspecto totalmente geográfico, né? Onde fica o id, o ego ou o superego. Ele elaborou esse conceito para que nós pudéssemos entender de uma maneira mais direta alguns processos que acontecem no mundo consciente e no mundo inconsciente. Interessante que ele, ao elaborar a sua teoria, ele teve que pegar informações de outros mestres que o antecederam. Não dá para negar que Sigmund Freud ele é o pai da psicanálise, né? Ele tem os seus méritos, mas também, por exemplo, ele quando foi elaborar, né, a sua estrutura, vamos dizer assim, da mente, de um tipo totalmente tipológico, ele pegou alguns elementos de alguns psicanalistas, na verdade, não muito conhecidos. Interessante que tem até uma frase de Isaac Newton que diz o seguinte: se eu fui longe o bastante, se eu olho além, né, do bastante, é porque fui ou porque estive sobre ombros de gigantes. E isso não foi muito diferente com Freud. Freud, por exemplo, ao, né, elaborar o conceito da libido, né, ele se elaborou muito, por exemplo, nas obras de Arthur Schopenhauer. Que Arthur Schopenhauer ele estudava muito a parte do instinto, né, aquilo que impulsiona o homem. O homem ele tem razão, mas na maioria das vezes ele é guiado por uma paixão totalmente desenfreada. Essa seria a parte instintiva do qual que ele denominou como id, né? Como nós conhecemos como id, porque no alemão é conhecido como esse, né? É algo que aflora, na verdade, quando estamos em profundas tensões, na verdade, ou tensões de escolhas, né? Porque, por exemplo, estamos sendo guiados por duas forças, uma força que é guiada pelo nosso meio social, que seria o superego, e essa força, o id, né, que é uma força totalmente instintual, né? Então, o ser humano ele vai lutar, por exemplo, entre o instinto, né, que é a sua natureza libidinosa, vamos dizer assim, porque para Freud tudo se baseava numa questão meramente da libido, ou pulsão sexual. E outro fator e outra força seria o meio social. O meio social ele cria uma espécie de um ego, mas que seria um ego totalmente fragilizado. Por isso que Sigmund Freud, muitas vezes, ele diz que o homem não é senhor da sua própria casa. Por que o homem não é senhor da sua própria casa? Porque o ego, que é a estrutura mais frágil que temos, é sempre dividida entre o id e o superego. O id é o nosso sistema enérgico, vamos dizer assim, a nossa energia instintiva, e o superego é o valor social. Então, por exemplo, quando você vai escolher entre o seu instinto ou entre aquilo que você deveria fazer, você sempre fica dilacerado, né? Entre uma escolha e outra. E dentre ambas, a qual que você escolhe, uma delas vai para o seu subconsciente. Com o tempo, também ela irá para o inconsciente. A primeira pessoa a elaborar essa teoria do inconsciente foi Johann Friedrich Herbach, né? Que ele chama de estado de latência em que a memória trabalha. Por exemplo, o ser humano sempre vive em escolhas, né?
E dentro dessas escolhas, ele vai escolher aquilo que mais convém na situação vigente. Então, a outra escolha ele tem que fazer o quê? Colocar para escanteio. Mas por que que a mente não buga com tantas informações, né? Mediante que tantas coisas que temos que escolher e muitas informações também que entram no nosso consciente de forma direta ou indireta, né? O nosso cérebro, na verdade, vamos dizer, a nossa mente tem a capacidade de jogar tudo para o inconsciente, para que não possamos, por exemplo, entrar em crise, ou seja, não bugar a nossa mente. Então, quando você escolhe em detrimento de A ou de B, então essa informação, o que o cérebro faz, o que a mente faz, na verdade, me perdoe, pega essa informação entre A e B, uma dessas que você escolhe, a outra vai para o subconsciente, ela guarda, e depois, com algum tempo, ela vai para o inconsciente. E indo para o inconsciente, ela vai aumentar muito mais essa energia, quanto mais que você tente lutar contra ela. É por isso que quando o homem luta contra a sua natureza tende mais a aflorar. Mas quem luta? Na verdade, quem luta é o ego, que é totalmente fragilizado. Então, tem essa concepção, por exemplo, que Johann Friedrich Herbach ele elabora, que é o estado de latência, né? E que Freud, por exemplo, vai sempre usar na escolha entre determinadas probabilidades, o homem sempre vai escolher uma coisa em detrimento à outra. E aquilo que ele afasta sempre vai ficar no inconsciente. Aí você pode me perguntar o que seria um inconsciente, né? E como ele aparece na nossa mente. Na verdade, de uma maneira totalmente impensada, me desculpe até pelo neologismo, né? Uma forma que a gente não pensa. Imagine, por exemplo, que você está na frente de uma TV, praticamente em uma televisão aberta, e tem todos os canais, né, nessa televisão, da cultura até a Band, vamos dizer assim. Hoje em dia tem muito mais canais e tem canais via streaming, mas eu quero usar esse caso bem básico, né? Como funciona. Por exemplo, você está assistindo a Rede Globo, né? Um exemplo. Mas só que você sabe que, na verdade, a Rede Bandeirantes está lá, né? Na sua mente. Aí, depois do nada, né? Por exemplo, quando você está assistindo a Globo, depois você vai para a Band FM. Band, desculpa, para a televisão Bandeirantes. Quando você está assistindo a programação da Bandeirantes, você sabe que tem o SBT, ou seja, a sua mente ela guia por áreas que são iluminadas. Mas quem ilumina a sua mente é o inconsciente, não o consciente. É por isso que o ser humano, por exemplo, no decorrer do dia, ele tem várias memórias e vários pensamentos, né, que floram no seu consciente, mas só que ele não sabe. Ou seja, essa é uma energia do inconsciente que brota no consciente, mesmo que você não queira. É uma área, por exemplo, o consciente é uma área que é conhecida, na verdade, em detrimento de outras áreas que são conhecidas, mas que não estão sendo iluminadas pela mente naquele determinado momento. Então é por isso que, por exemplo, que quanto mais você luta contra o seu instinto, mais você o aflora. Por quê? Porque, na verdade, esse instinto está sendo nomeado no campo iluminado. Né? Aquilo que aparece na sua mente. As imagens, né, afloram de acordo sempre com a sua fantasia. E se você fala que não vai alimentar, a probabilidade é que ele aumente. Por quê? Porque você está usando, na verdade, apenas uma linguagem que pode ter um determinado domínio sobre uma área do inconsciente. Então o inconsciente ele sempre é mais forte que a verdade. E o homem sempre vai fazer algo, aquilo que ele deseja. E ele fazendo, por exemplo, também aquilo que deseja, a razão sempre vai ser usada para justificar aquilo que deseja. É por isso que a razão, na maioria das vezes,
ela é uma serva do instinto, na maioria das vezes. E quando falamos, por exemplo, acerca do superego, também, né? Mas só que o superego, né, que é o valor social, age estritamente por conivência. Então o homem ele sempre está lutando entre probabilidades daquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele deseja fazer, que está na sua natureza, e aquilo que a sociedade reprime. Então, o homem ele sempre está fazendo o quê? Fazendo escolhas, e com essas determinadas escolhas, ele está jogando alguma parte dessa escolha no subconsciente. E depois do subconsciente, ela vai para o inconsciente. Mas às vezes ela aflora, na verdade, no seu campo estritamente mental, sem que você queira. Então é por isso que Sigmund Freud diz, né, que o ser humano não é dono da sua própria casa, ou seja, o ego. O ego ele é totalmente fragmentado, ele é totalmente debilitado. É por isso que Sigmund Freud mesmo fala que não existe vida normal. O que a psicanálise tenta prover ao homem é que o homem tenha uma vida muito mais equilibrada que dê para conviver tanto com as suas paixões e suas pulsões e quanto que também de acordo com os valores que a sociedade exige que a vivamos. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um clique no canal, né? Se inscrevam no nosso canal, dê um joinha e apertem os botões o botão da notificação. E como sempre, eu agradeço a atenção e o carinho de todos e até a próxima.